Bom, então nós começamos a terceira parte do catecismo, depois de ter visto o que nós devemos crer, nós vimos depois na oração, e agora nós vamos examinar o que nós devemos fazer. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Porque justamente, primeiro a gente tem que saber o que fazer. Quem não sabe o que faz, quase sempre não faz direito. Daí porque os que querem nos perder querem cultivar em nós a ignorância. Ignorância cultivada, porque justamente o sujeito é ignorante, ele não sabe, ele quase sempre vai errar, é evidente. Se não pudéssemos dizer que os maiores males do tempo dele, né, era a ignorância religiosa. É preciso saber o que crer. Depois temos que saber o que fazer, porque se nós temos só a fé, mas não há caridade, a gente vai para o inferno com a fé. Não adianta. A fé é morta. Então, nessa terceira parte, nós passamos a tratar dos mandamentos de Deus, que é onde justamente se resume tudo o que nós devemos fazer, o que Deus mandou para a humanidade toda, e depois os mandamentos da lei da igreja. Capítulo 1 dessa terceira parte. Pergunta de número 342. Então, se pergunta qual é a terceira parte, já foi dito. Depois, se enumera os 10 mandamentos que nós aprendemos de cor no catecismo, né? Então, desses mandamentos, 3 são relativos a Deus. Está aí a divisão do quadro. E 7 relativos a nós e ao próximo. Os 3 primeiros são relativos a Deus. Sempre primeiro Deus. Primeira coisa que a gente tem que considerar. E depois, nós mesmos, o próximo, mas tudo precede sempre a consideração de Deus. Assim também o Pai Nosso, como a gente viu, né? Mesma coisa. Primeiro se fala de Deus, se pede a Deus, as coisas de Deus, depois nossas coisas. Pergunta de número 344. Por que tem esse nome os mandamentos da lei de Deus? Porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de todo homem, os promulgou no Monte Sinai, na antiga lei, esculpidos em 2 tábuas de pedra, e Jesus Cristo os confirmou na lei nova. Então, o episódio é conhecido, ele está narrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, e também no livro do Deuteronômio, capítulo 5, quer dizer, nosso Senhor chamou Moisés para o Monte Sinai e lá ele promulgou estes mandamentos. Esses mandamentos, eles são da lei natural, eles são gravados no coração. Ocorre que, pela corrupção humana, muitas vezes se perde a noção deles, a noção clara deles. E as pessoas se entregam ao vício de tal maneira, né, que acaba havendo um obscurecimento, não total, mas há um obscurecimento. Né. Então, foi necessário que na pedagogia de Deus, né, nosso Senhor escolheu um povo, e para esse povo escolhido, ele promulgou esses mandamentos. O senhor falou em lei natural, Sim, a lei natural justamente é essa lei que está gravada em nós, certo? Qualquer ser humano chegando ao uso da razão, ele começa a perceber isso. Os primeiros princípios da ação prática. O primeiro deles é que nós devemos fazer o bem e evitar o mal. Todo mundo sabe disso. Agora, o que é o bem e o que é o mal? Aí, então, essa especificação é justamente esses mandamentos da lei natural. Agora, nem sempre é muito claro, mas as pessoas vão percebendo isso. Então, você sabe que cada um tem as suas coisas, a propriedade, não se deve tomar do outro, não se deve tirar a vida do outro, certo? Então, esses mandamentos estão gravados no coração da gente. Porém, isso pode se obscurecer. Com a corrupção humana, a pessoa pode não perceber isso claramente. Mas eles estão lá gravados. Então, aquele exemplo que eu dizia de Dom Marcel Lefebvre, que foi missionário com os africanos na África, selvagens, gente completamente
bárbara, né, completamente primitiva. Então ele dizia que justamente com relação, por exemplo, à castidade, sexto e nono mandamento, eles não percebiam claro isso. Já que eram muito bárbaros e as mulheres eram como se fossem propriedades. Você comprava a mulher, comprava, como que compra um animal, comprava a mulher, assim. Mas, quando um africano matava o outro, ele chegava e perguntava: você sabe que você fez uma coisa ruim? E ele fazia. Ele sabia. Ele sabia que ele tinha feito, porque ali era muito claro. Você tirar a vida humana de outro. O africano sabia, pagão, selvagem, sabia muito bem daquilo. E, no entanto, matar um outro é uma coisa muito comum. Como, aliás, em todos os povos primitivos é muito comum. O senhor falou em Azteca, Matava por raiva, por ódio, por cerimônia. Aqui mesmo fizeram uma pesquisa, algum tempo atrás, nos índios, para o índio como bom selvagem, isso aqui, sei lá o quê. Fizeram uma pesquisa com o Chucarramãe, que é um povo indígena dos mais mansos, né? Não é dos piores não. E descobriram que quase a metade já tinha cometido um homicídio. Quase a metade. Quer dizer, eles matam assim, fica com ódio, mata. Então, então, para justamente restaurar a humanidade, nosso Senhor tomou um povo primeiro e teve que justamente promulgar esses mandamentos. Então, a promulgação está narrada na Sagrada Escritura. Foram 2 tábuas da lei. Na primeira tábua estavam os 3 mandamentos sobre Deus, e nas outras 7, na outra tábua, os 7 relativos a nós e ao próximo. Esses mandamentos, eles não são somente os mandamentos de Deus para nós, eles são a base da sociedade. Se não houver isso, não tem sociedade. Na medida que, se os seres humanos observassem os 10 mandamentos, já bastava para a humanidade se restaurar. Como eles não observam, então é a desordem. Essa miséria que a gente vive. E daí a importância que a gente não avalia da transformação que a vida católica traz, que é, por exemplo, o sacramento da confissão. Você entra ali na confissão, você tem que estar sob os 10 mandamentos ali. O padre vai lhe perguntar. Primeira confissão que você for fazer, ou depois de muito tempo, ele vai perguntar: primeiro mandamento, você teve isso? Segundo, fez. Você está, como que, escaneando você com o critério dos 10 mandamentos. Então você está passando ali, então ou você larga, não quer saber, ou você entra ali, então Deus começa a agir em você e também na sociedade, porque você é um ser social. Você não vai procurar, ou pelo menos vai se esforçar de não cair mais em pecados de impureza, né? De se vestir melhor, não ficar olhando para tudo quanto é coisa. Você, se tem algum vício que às vezes você adquire com a infância, de pegar coisas, isso, aquilo, você vai cortar isso, né? Você vai procurar ter uma vida melhor, se está casado, procura ter uma vida melhor com o esposo, a esposa, etc. Então, a sociedade muda, E é por isso que há uma relação íntima. Nos países católicos, os confessionários são cheios de poeira. E esses países deixaram de ser católicos. A relação é íntima, porque se não confessa, acabou. A religião vira uma coisa do seu subjetivismo. Eu acho que é isso, ó, você acha. O outro acha, você vai na penitenciária, tem um bocado de ladrão e assassino achando que foi bom o que ele fez. Não se arrependeu não, tá ótimo, fez aquilo. Às vezes ele roubou, está na cadeia, mas o dinheiro está guardado, está esperando ele sair. Não devolveu, como é que arrependeu? E assim por diante. Então, nosso Senhor promulgou esses mandamentos no Monte Sinai, em 2 tábuas. Mas qual foi a decepção? Quando Moisés desceu do Monte Sinai, o povo israelita estava lá adorando o bezerro de ouro. Então, se diz que Moisés quebrou as tábuas de raiva, as tábuas da lei. Ele ficou muito tempo em cima? Ficou... Quantos foi, meu Deus? 40 dias, não foi? 40 dias ele ficou lá. Foi um verdadeiro retiro, foi uma coisa muito especial. Quando houve a promulgação, havia toda uma série de fenômenos impressionantes no monte, que todo mundo ficava com medo. Todo mundo ficava com medo. E quando ele voltou, justamente encontrou isso, ele quebrou as tábuas da lei. Depois, nosso Senhor deu outras tábuas para ele, e essas tábuas eram guardadas no templo de Jerusalém, na Arca da Aliança. Né? Pois é. Não, ele deu um castigo para o povo também. Foi, jogou e quebrou. Ah, sim, mas é isso, ser humano. Então, nós somos melhores que ele? Não sei não.
Então, depois essas tábuas de substituição eram guardadas justamente no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. Na invasão romana, em 67, então se diz que até o Vespasiano Tito, né? Ele não queria queimar o templo. Tal a veneração que até fora dos limites de Jerusalém, entre povos não judeus, se havia por aquele templo. Uma coisa muito especial. Ele não queria. Ele queria tomar Jerusalém, mas não queria queimar o templo. Mas, Flávio Josefo diz, um dos soldados romanos lançou alguma coisa lá, se diz até que não se sabe direito quem lançou aquela flecha. Uma flecha com fogo que caiu lá no templo e começou a pegar fogo e aí acabou. Foi junto, queimou tudo, ninguém sabe direito. Se diz que os romanos trouxeram a arca. Os romanos trouxeram... Não, eles trouxeram o candelabro. Porque há um fresco, um fresco não, um baixo relevo no Arco de Tito, lá no Fórum Romano, eu vi. Esses olhos que a terra vão comer, eu vi isso lá em Roma, esse baixo relevo com os romanos levando o candelabro como um troféu de vitória. E ninguém sabe onde foi parar isso. E tem judeu até hoje reclamando, dizendo que está no subterrâneo do Vaticano e quer de novo. Bom. E a verdade é que eu acabei de dizer que toda a história do povo hebreu sumiu, pegou fogo. E não, a história só foi ressuscitada pelos monges católicos. Os arquivos foram perdidos, de tal maneira que não se sabe mais a linhagem de sacerdotes. Acabou aquilo. Os monges católicos... Se eles tentaram refazer, na base da arbitrariedade, acabou, eles perderam aquela linhagem. Porque queimou tudo, ninguém sabe direito. Tá entendendo? Então, somos obrigados a observar todos os mandamentos? Sim. Porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou. E basta transgredir gravemente um só deles para merecermos o inferno. Então, isso aí é muito importante, acho que todos sabem, mas a questão não é você fazer pesar. Eu fui contra 2 mandamentos, mas 8 eu cumpri, então tudo bem, estou salvo. Não. Se você for gravemente contra um só, você vai para o inferno. Seja claro isso. Não é a média que vai fazer se você vai passar ou não. A média é 7, então tem que pelo menos cumprir 7. Não, você tem que tirar 10, no sentido de que você não tem que transgredir gravemente nenhum. Gravemente. A questão é essa. Essa é a questão. Né? Então, podemos observar os mandamentos? Boa questão. Podemos observar os mandamentos da lei de Deus, porque Deus não nos manda nenhuma coisa impossível. E dá a graça para os observar a quem o pede devidamente. Daí porque, antes de falar dos mandamentos, se falou na oração. Porque sem a graça de Deus, isso é ensinamento da igreja, sem a graça de Deus não se pode cumprir todos os mandamentos. Se pode cumprir alguns mandamentos, mas não todos. Isso é muito importante, porque às vezes você vê pagão que faz isso, faz aquilo. De fato, é verdade. É até possível que tenha havido, e parece que houve pagãos que observaram uma castidade perfeita durante toda a vida. Pagãos. Sem a graça de Deus. Viu? Observaram. Naquele tempo corrompido, mas houve gerações assim mais preservadas que viram a coisa e viram que os malefícios que decorrem dessas desordens, eles viram a coisa, tinha inteligência, alguns eram muito capazes, então eles observaram isso, só que certamente não cumpriram todos os mandamentos. Não existem só os pecados contra a castidade, existem pecados de orgulho. Alguém pode cumprir uma coisa dessa, mas por orgulho, tem uma soberba e desprezar os outros, algo parecido, já está indo contra os mandamentos também, né? Então, só se pode cumprir todos os mandamentos com a graça de Deus. Daí a necessidade de rezar, de se pedir a graça do cumprimento dos mandamentos. O que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento deve-se considerar a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva é o que nos é ordenado. A parte negativa é o que nos é proibido. De um modo geral, inclusive, deve-se observar primeiro o que é ordenado. A parte positiva é melhor.
Não se deve só observar o que nos é proibido. Então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Tem gente que elabora a sua vida espiritual baseado nisso. Só proibições, proibições, proibições. Em geral não funciona muito. É melhor ir mais pelo aspecto positivo. Eu tenho que praticar a justiça, a caridade. Tenho que fazer atos de fé. Tenho que praticar a virtude da castidade, por exemplo, que é uma virtude, algo que exige força de vontade muito grande para corresponder à graça de Deus. Um autocontrole muito grande. Esse autocontrole vai se espalhar em todas as outras coisas, no humor, nas situações difíceis, pelas quais a gente passa. Então, é muito mais atraente e muito mais eficaz praticar as virtudes do que se preocupar só em não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo. Claro, se você praticar, você não vai fazer as coisas erradas. Você também tem que se lembrar desse aspecto negativo, é claro. Sobretudo se você está numa tendência de relaxamento. Mas o principal é praticar as virtudes. A parte positiva, o que nos é ordenado. Então, entramos agora no primeiro mandamento. Nos mandamentos que se referem a Deus. E o primeiro deles, nós sabemos, amar a Deus sobre todas as coisas. Pergunta de número 350. Por que disse o Senhor antes de ditar os mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus. Ele disse isso para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode mandar o que quiser. E nós, criaturas suas, somos obrigados a obedecer-lhe. Que nos ordena o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos a Ele só, como nosso soberano Senhor. Como se cumpre esse primeiro mandamento? Cumpre-se com o exercício do culto interno e externo. O que é o culto interno? O culto interno é a honra que se presta a Deus só com as faculdades da alma, isto é, com a inteligência e com a vontade. O que é o culto externo? O culto externo é a homenagem que se presta a Deus por meio dos atos exteriores e de objetos sensíveis. Pergunta de número 355. Não basta adorar a Deus interiormente só com o coração? Não basta isto, mas é necessário adorá-lo também exteriormente, pois com a alma e com o corpo juntamente, porque Ele é Criador e Senhor absoluto de uma e de outra. Não adianta dizer, eu creio em Deus, eu amo a Deus, pronto, pelo menos pensar nisso. Não, você tem que praticar, porque se Deus existe e Ele mandou tais e tais coisas, se você o ama, você vai cumprir o que Ele diz. Então você deve ir à missa nos domingos. Então, deve prestar o culto devido a Deus. Aquele culto que é agradável a Deus. Você deve ir. Isso é um ato externo. Você está agindo com o seu corpo e sua alma. Porque nós somos um composto indissolúvel de corpo e alma. Todos os nossos atos são feitos através do corpo. Indiretamente passa. Mesmo que a gente não perceba, claro. E há atos que mais claramente se exercem assim. Então, se eu vou me ajoelhar, é um ato externo, eu faço com o meu corpo. Esse ato é feito para adorar a Deus. Claro que quem primeiro adora é minha alma, quer dizer, minhas faculdades superiores, vontade, a inteligência. Porém, eu me sirvo do corpo. Claro, porque esse corpo faz parte de mim. Que nos proíbe, poderá haver culto externo sem o interno? Não pode haver de forma alguma o culto externo sem o interno, porque aquele desacompanhado deste fica privado de vida, de merecimento e de eficácia, como o corpo sem alma. Esse cuidado que a gente tem que tomar também, porque há pessoas que têm hoje predomina esse aspecto interno, subjetivismo, isso, aquilo, mas pode haver também uma tendência contrária, daquele que começa a se exercer nas coisas do culto, mas faz aquilo mecanicamente. Isso também perde muito valor, claro. Agora nós vamos passar o que proíbe. O que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento nos proíbe a idolatria,
a superstição, o sacrilégio, a heresia e todo e qualquer outro pecado contra a religião. Depois nós veremos aqui, esse quadro aqui, a gente vai desenvolver um pouquinho mais alguma coisa a respeito disso. Que é a idolatria? Vamos ver agora por partes. A idolatria é prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido só a Deus. Pergunta de número 359. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? Está expressa naquelas palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra. E não adorarás tais coisas, nem lhes prestará culto. Proíbem estas palavras toda espécie de imagens, não por certo, mas só as das falsas divindades, feitas com o intuito de adoração, como faziam os idólatras. E tanto isto é verdade que o próprio Deus deu ordem a Moisés para fazer algumas, como as 2 estátuas de querubins que estavam sobre a arca, e a serpente de bronze no deserto. Justamente, o nosso show deu ordem para fazer imagem porque a questão não era a imagem em si, mas era o culto que nós prestamos à imagem. O culto que se presta às imagens católicas se dirige a Deus. A imagem é só um instrumento, não é o objetivo ali, não é aquela coisa que é deificada, mas simplesmente ela é um instrumento para que nossa adoração vá a Deus, para que nossa veneração vá aos santos. Pergunta de número 361, que é a superstição? A superstição chama-se toda e qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como o atribuir a uma ação ou alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não tem. Que é o sacrilégio? O sacrilégio é a profanação de um lugar, de uma pessoa ou de uma coisa consagrada a Deus ou destinada ao seu culto. Que é a heresia. A heresia é um erro culpável da inteligência, pelo qual se nega com pertinácia alguma verdade de fé. Não se trata de um erro meio que a pessoa não sabe, ou porque a pessoa se atrapalhou na hora. Há uma brincadeira que diz que todo padre novo tem direito a 3 heresias na pregação. Evidentemente a heresia é no sentido de que ele pode se enganar na hora de dizer uma coisa e se atrapalhar. Ele está começando, ocorre. Então, diz uma coisa, soltou lá uma coisa. Então, se diz que ele tem direito, entre aspas, né, a 3 heresias numa pregação, porque ele pode se enganar. Mas, evidentemente, isso não é heresia propriamente dito, porque heresia inclui a pertinácia. Você ser pertinaz. E mesmo a pertinácia depende também de certas coisas. Por exemplo, a gente não pode logo, mesmo que uma pessoa diga uma heresia com pertinácia, dizer que ele está fora da igreja para excomungar, não sei o que. Vamos com calma. Para a pessoa sair da igreja é preciso ser excomungada, normalmente é preciso uma sentença. E essa pertinácia tem que ser constatada, tem que ser uma coisa assim tão simples. Tá vendo? E já houve casos. Houve até um caso de um papa no século XV, XIV, João 22. Ele falou lá numa pregação, não foi num documento oficial, numa pregação. Ele soltou lá uma coisa errada a respeito da sorte das almas depois da morte. Falou lá uma coisa errada lá. E ele defendeu com certa pertinácia isso. Mesmo depois a pessoa, não, mas que besteira que o senhor disse aí, santidade. Ele, não, se arrependeu no fim da vida. No fim da vida ele realmente eu estava errado. Não chegou a ensinar a igreja tudo isso, mas ele dizia como opinião dele, e houve até teólogo que disse que ele não era papa, isso, aquilo, mas não se aceitou isso. Ele é considerado até hoje como papa. Embora tenha essa coisa realmente estranha dele, né? Mas que ele não propôs como ensinamento oficial. Ele simplesmente era uma opinião pessoal dele que ele tinha. Não é. Bom, ele não, mesmo porque a gente sabe que não é, porque ele se arrependeu no final da vida. Ele acabou retirando. Mas aquilo era a heresia que ele dizia. Certo? Mas ele não ensinava isso assim claramente. Não parecia, pelo que eu saiba. Ele disse isso numa pregação dele, individual. Logo, mas você vê, não foi só uma coisa pequena. Mas a cristandade logo se levantou, houve
gente que não gostou, houve uma confusão aí por causa disso. Papa João 22, predecessor desse, né? João 23, né? Porque houve um João 23 antipapa, né? Foi. Aí o João 23 tomou esse nome desse antipapa. E dizem que o Francisco queria ser chamado João 24, né? Mas não... Depois disseram para ele ser chamado Francisco, aí ele tá... É o que dizem, né? Bom. Então, que mais coisas proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe também todo o comércio ou trato com o demônio e o filiar-se às seitas anticristãs. A pessoa entra na maçonaria. Está indo contra o primeiro mandamento. Uma pessoa que pratica atos de magia está indo contra o primeiro mandamento. Há graus nisso, mas é sempre algo que é gravemente contra Deus. Quem recorresse ao demônio e invocasse cometeria pecado grave, evidentemente cometeria um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. Bom, aí ele vai entrar em detalhes, né, disso daqui. É lícito interrogar as mesas chamadas falantes ou escreventes, consultar de algum modo as almas dos mortos por meio do espiritismo? Resposta: todas as práticas do espiritismo são proibidas, porque são supersticiosas e muitas vezes não estão isentas de intervenção diabólica. E por isso foram justamente interditas pela Igreja. O primeiro mandamento proíbe acaso honrar e invocar os anjos e santos? Não. Não é proibido honrar e invocar os anjos e os santos, e até o devemos fazer porque é coisa boa e útil e altamente recomendada pela Igreja, já que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Sendo Jesus Cristo o nosso único mediador junto de Deus, falei isso um pouco hoje na pregação, porque recorremos também à intercessão da Santíssima Virgem dos Santos. Jesus Cristo é o nosso mediador junto de Deus, enquanto sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus, e dele nos obtém todas as graças. Mas a Santíssima Virgem dos Santos, em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo, e pela caridade que os une a Deus e a nós, auxiliam-nos com a sua intercessão a alcançar as graças que pedimos. E este é um dos grandes bens da comunhão dos santos. Podemos honrar também as sagradas imagens? Sim, porque a honra que se tributa às sagradas imagens de Jesus e dos santos refere-se às suas mesmas pessoas. E as relíquias podem se honrar? Também as relíquias podem ser honradas porque os seus corpos foram membros vivos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo e devem ressurgir gloriosos para a vida eterna. Mas ainda, porque uma relíquia dessa, justamente um pedaço de um corpo de um santo, esse pedaço retomará a vida um dia, no juízo final. Vai se juntar ao corpo do santo glorificado já no céu, cuja alma já é glorificada no céu. Que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? É a famosa distinção entre adoração, né, que é a latria, né, culto de latria. Depois há o culto de dulia, que é o culto prestado aos santos, e o culto particular de hiperdulia. De fato, é uma dulia, não é uma latria, não é uma adoração, mas é uma hiperdulia, uma veneração muito grande que se presta a Nossa Senhora. Então, retomando um pouco esses pecados contra a religião, e resumindo, e acrescentando, acrescentando alguma coisa, nós temos, nesse esquema aqui, podem ver, pecados contra a religião. Pode ser por excesso ou por falta. Os pecados por excesso são a superstição, se chama superstição. E os pecados por falta se chama irreligiosidade. Então, o pecado de superstição se subdivide em 4. São o culto indevido, a idolatria, a adivinhação e as vãs observâncias. É a subdivisão do pecado de superstição. E o pecado de religiosidade, por sua vez, há 3 subdivisões.
tentação de Deus, sacrilégio e simonia. Então, quer explicar um pouco o que é isso? O que é o culto indevido? O culto indevido ele pode ser um culto falso, como por exemplo, alguém que oferece para a veneração umas relíquias falsas. Havia isso. Na Idade Média as pessoas lutavam, brigavam, se engalfinhavam por um corpo de um santo. Houve casos de fazer expedições especiais para ir lá roubar o corpo do santo que estava no lugar para levar para o outro. Porque você sabia, por exemplo, que se você tivesse um corpo de santo lá em Camaçari, você roubasse o corpo do santo e botasse em Candeias, Candeias ia crescer mais do que Camaçari. Na Idade Média era assim. Porque era a principal, aquilo virava um centro de devoção e até economicamente acabava influenciando diretamente. Porque vinham as pessoas, eles tinham que morar num lugar, ficar no lugar, então fazer estalagem, vendiam coisas, tudo, criavam um centro. Na época isso era fortíssimo, porque o catolicismo estava no âmago daquele povo, de todos aqueles povos da Europa. Então, houve casos, pegar o santo, e aí aproveitavam pessoas ruins, às vezes pessoas sem fé, parece que o judeu fazia muito isso, né? Fabricavam relíquias. Se diz que São Tomás de Aquino tem 2 cabeças dele, né? Uma deve ser verdadeira, a outra ninguém sabe. Está lá, 2 cabeças. Em tal lugar, porque foi muita disputa em torno do corpo dele, a veneração. Aí entrou lá um artista lá sem vergonha, botou a cabeça de São Tomás. Aí havia isso. E havia, às vezes, venda de relíquia, porque aproveitava a ignorância do povo. Que sempre existiu, em maior ou menor grau, existia isso. Então, com a relíquia, não sei o que, pronto. Às vezes, então se forjavam. Se diz que se fosse se juntar todas as relíquias da cruz, dava um barco. Um barco. Porque tem muita fraude, infelizmente. Faziam para se aproveitar do povo para ganhar dinheiro. E isso. E até hoje existe desrespeito. Ouvi falar que havia gente sem religião que fazia imagem de Nossa Senhora com certas coisas um pouco inconvenientes. Com posições um pouco teatrais, algo assim, para fazer pouco. A pessoa não percebe na hora, aquela coisa que compra lá no Lighting. Então, isso existe. Então, na Idade Média existiam essas coisas. Então, por exemplo, esse culto falso é isso, uma falsa relíquia, por exemplo. Olha, aqui tem umas imagens que eram feitas também. E uma vez eu vi uma palestra, disse que muitas delas têm os dedos assim. Normalmente ninguém faz os dedos assim, né? Chamou a atenção que isso aqui é o símbolo da maçonaria. Pode ter coisa no meio aí também. Sim. E aí eu já vi que tem várias imagens. Todo mundo até reverente. Não, porque. Os dedos estão assim. Exatamente. Entendeu? Assim, os dois juntos e esses dois separados. Seria bom haver um esclarecimento, alguém que estude mais em detalhe isso, que esclareça para que os católicos não comprem. Não comprem. Que a reação é essa. Se você não comprar, ele... Estampas também, estampas. Não compra. Aquilo ficou na minha cabeça, quando eu vejo, já... Pois é, não comprem isso. Porque você está dando dinheiro para esse pessoal que está ganhando dinheiro em cima disso. Está ganhando dinheiro em cima disso. Mas por que eles fariam isso? Isso pode ter... Ou eles fazem como uma espécie de culto ao demônio. Pode ser pessoas que dão culto ao demônio. Mas como ele... Bom, se for vender a imagem do demônio, não vai dar muito dinheiro, né? Ele vende de santo, mas vende assim. Algumas coisas. Exatamente. Já Pode ser. Não sabe. Da parte dele é boa fé. Mas evidentemente isso, você precisa dar dinheiro a um sujeito ruim. Mal é só dar dinheiro para quem não... Justamente. É claro. Sabendo, a pessoa deve procurar para evitar esse mal. Porque não vai passar nada de ruim através daquilo, né? Não, se benzer a imagem, tudo bem. Mas sempre tem alguma coisa inconveniente. O outro tipo de culto indevido é o chamado culto supérfluo. O culto supérfluo é aquele que se tributa a Deus de um modo não aprovado pela igreja ou alheio aos seus costumes. É, em geral, uma singularidade. Alguém, por exemplo, que faz uma penitência razoável durante a quaresma, não come carne na quaresma, tudo bem, o costume da igreja.
faz um jejum na sexta-feira santa, assim, razoável. Agora eu vou fazer um jejum de pão e água pesado mesmo no dia da Páscoa. Quer dizer, não tem sentido. Eu não entendi, ele não faz... Alguém, por exemplo, que faz um jejum, faz prática de penitência, agora o principal vai ser no dia da Páscoa. Aí que ele vai fazer um jejum a pão e água. É ridículo, não tem pé na cabeça você fazer jejum no dia da Páscoa. Porque todo mundo sabe que no dia da Páscoa o jejum se interrompe. Não precisa também se empanturrar, mas você pode comer normalmente, até fazer uma coisa especial, tudo no dia da Páscoa. É normal isso, sempre foi costume da igreja. Então alguém que inventa, não, vou fazer uma penitência agora que nunca ninguém fez, nem santo. Vou fazer um jejum a pão e água no dia da Páscoa. É uma vã observância. Já é um orgulho, né? Em geral é a cabecinha um pouquinho, né? Já houve, não nada, tem gente para tudo, já houve, deve ter havido casos desse aí, fazer isso fora do costume, todo mundo, então eu faço diferente, algo assim. E essas flagelações, autoflagelações? Essa flagelação sempre foi algo que existiu na igreja, só que houve sempre os que exageram, que fazem coisa um tanto. A igreja contra isso? Depende das circunstâncias. Pode haver circunstâncias em que haja exageros e a igreja... É por isso que havia o Santo Ofício. O Santo Ofício tinha essa função. Porque, sobretudo no mundo católico, havia esses desvios. Porque você sabe que sempre houve gente um pouquinho, né? Tantanzinho. Então, esse pessoal meio assim, no mundo católico, eles tendem a fazer as maluquices dele com coisas da religião. Claro. Cabecinha meio tonta. Então, havia o Santo Ofício, ou então pessoas, como eu acabei de dizer, que usam a religião para o mal. Com essas imagens, com essas falsidades. Então, o Santo Ofício se encarregava também disso, para verificar, para evitar os abusos, para a religião não se corromper. Bom, a idolatria, nós demos, o culto indevido à idolatria, nós demos a definição de idolatria, não é? A adivinhação. O que é adivinhação? A adivinhação, no sentido próprio teológico da palavra, é a superstição que trata de averiguar as coisas futuras ou ocultas por meios indevidos ou desproporcionados. Ela pode existir com a expressa invocação dos demônios, no caso o oráculo, o pitonismo, a necromancia, a ontromancia, ou seja, você procurar saber o futuro por meio dos sonhos, o arospício, você procurar o futuro por meio do exame das entranhas dos animais. Mas você sabe que tem um pequeno, às vezes fica esses restinhos, mesmo entre nós, né? Você sabe, por exemplo, que, eu me lembro quando eu era pequeno, vocês diziam isso, abrir uma galinha para tratar. O que era mesmo, meu Deus? Eu acho que era o coração. Se tivesse uma forma, é porque o menino que nascesse ia ser homem, se tivesse outra, o menino ia ser menina. Tinha uma superstição dessa. Eu acho que era o coração da galinha, eu acho. Não estou mais bem lembrado, não. Mas, quer dizer, é um resto disso, arospício. Procurar saber o futuro pelo exame das entranhas dos animais. A geomancia, por figuras que aparecem na terra, hidromancia, a aeromancia, a piromancia, por figuras no fogo, assim por diante. Ou então essa adivinhação pode ser sem a expressa invocação diabólica. É o caso da astrologia, o movimento dos astros, né? O auspício, o voo das aves, né? O augúrio, pelos cantos dos pássaros, está de um jeito, isso tem, né? Augúrio é o povo diz agouro, né? Quer dizer, aqui mesmo tem umas aves noturnas, que elas têm isso, tem uma mesmo que chama o quê? Vó da Lua, ela canta assim, é um negócio meio estranho, então o pessoal diz aí que é mau agouro, passar aqui, já tem um negócio, passa aí toda hora, bichinho. Não faz nada não, bichinho de nada, quando você vai ver esses bichinhos, bobinho. Mas o pessoal tem isso, é um pouco isso, canto dos pássaros. Agouro, chama de agouro, né?
Sim, tem isso também. O voo do pássaro, o canto, aí diz isso. Superstição. Tudo isso, eu estou dando aqui essa distinção, porque isso existe em tudo quanto é parte do mundo. Número 13. Um número, isso, aquilo. O homem, por algo fortuito que se apresenta de improviso. Por exemplo, um enterro. A quiromancia, observando as mãos. Né? Fisiognomia, pelo rosto ou semblante. O sortilégio, jogando sortes. Além da adivinhação, aí várias coisas aí, eu estou só discriminando algumas. Existem as vãs observâncias. O que é a vã observância? É o uso de meios desproporcionados para obter um efeito em si mesmo natural. É diferente da adivinhação, porque a adivinhação você quer saber o futuro. É algo que não está na sua mão. A vã observância, você quer obter algo natural, mas com meios desproporcionados. É o caso, por exemplo, pode ser, por exemplo, a arte notória, que tem como objetivo adquirir repentinamente a ciência sem trabalho nenhum e por meios inadequados. Existe a arte da saúde, que são os curadores. Você quer adquirir a saúde com meios completamente desproporcionados. Isso aí existe muito por aí. Tem gente aí que quase morreu tomando as chamadas garrafadas, né? E existe aí, cada superstição impressionante. Tinha um rapazinho que passou aqui um tempo, ele disse que ele estava com uma doença lá no sertão, deram para ele beber urina de vaca preta. E tinha que ser preta, se não fosse preta não curava. Ele bebeu, né? E tinha outras por aí, todo mundo sabe, fala isso, aquilo, aquilo. Chá disso. Algumas vezes há um fundamento. Às vezes essas coisas têm um fundamento real, mas eles exageram e aí serve para tudo. Esquece o fundamento. Esquece o fundamento. Acaba corrompendo. Às vezes tem um fundamento real, mas eles usam aquilo para tudo quanto é coisa. E tem também a observação dos acontecimentos, conjecturando coisas boas ou más por qualquer acontecimento fortuito. Você faz uma conjectura que vai ocorrer uma coisa ruim porque aquilo ali ocorreu alguma coisa. Quebrou uma taça de vidro, uma coisa assim, você vai ter. Isso aí é coisa ruim que vai acontecer, coisa parecida. É a chamada vã observância. Garfo cai no chão, aí eu vi. Há várias coisas aí que. Mas o mais espalhado justamente são essas artes de saúde aí, né? De curador, isso, aquilo. Tem uma série de coisas que não tem proporção, mas que se toma isso como algo que vai curar isso. Eu nunca vi, não, mas essas benzedeiras, o que é isso aí? As benzedeiras, justamente, as que vão dar uma espécie de superstição, as que dão uma benção para isso, para aquilo, aquilo outro, e a pessoa fica boa. Então eu gosto, por exemplo, de pegar um raminho de alguma coisa lá, não sei qual é, arruda, né, eu acho. Aí começa a bater, aí depois que bate, fica seco. Bateu tanto, ficou seco, né? Aí diz que o fluido passou para a planta, aí pronto, vai melhorar a pessoa que passou para aqui. Isso aí está cheio no Brasil. Está cheio no Brasil porque justamente é fruto da ignorância religiosa misturado com esses cultos falsos, aí, religiões falsas, aí, pagãs, etc. Mas nisso aí, atenção, nessas coisas, o demônio sempre mete a pata aí. Porque você abre a janela, tá entendendo? Você está fazendo uma coisa errada, é uma superstição. Então, na medida que a pessoa tem mais ou menor consciência, mais ou menos maliciosa, o demônio pode estar entrando aí. Pode entrar aí. Jesus fala também disso hoje em dia, negócio de carismático. Você está com um problema, fala com carismático. Vai lá na igreja no sábado que dá uma bênção para o Espírito Santo. Sim, na medida em que não é Deus, então se não é Deus... Sacerdote, no meio de... Exatamente. Na medida que não é Deus, você pode desconfiar que outro entra aí no lugar. Que não vai ser Deus. Portanto, não é coisa boa. Está entendendo? E se sabe que nessas coisas carismáticas, vez ou outra, há coisas estranhas que parecem ter uma origem preternatural. Coisas estranhas aí. A gente sabe que o movimento carismático veio diretamente de pessoas que foram pedir a pastores protestantes
Quer dizer, é algo que veio do protestantismo. Não é nem uma coisa assim que os católicos se reuniram, vamos rezar e aconteceu uma coisa diferente. Não. Eles não conseguiam aquelas coisas e eles foram atrás de pastores protestantes para conseguir. Eles conseguiram e transplantaram dentro da Igreja Católica. Então é algo sectário. Muito claro isso aí, muito claro. Basta olhar a origem. Aí foi se espalhando. Olha, uma coisa que veio de fora, de religião herética, não foi nenhuma coisa dentro de católicos novos. Não. A inovação serviu para dispor o espírito deles, para procurar algo com os hereges. E a gente sabe que esses fenômenos ruins que ocorrem no carismatismo, eles já ocorriam antes em seitas protestantes, sobretudo as chamadas revivalistas, é o chamado revivals em inglês. Eram seitas, sobretudo do século XVIII, baseadas nos Estados Unidos, que começaram a desenvolver essas coisas, essas invocações do Espírito Santo, esses entusiasmos. Isso já havia desde o século XIX, mas no protestantismo, não no catolicismo. Bom, com relação aos pecados por falta e religiosidade, ela se subdivide em tentação de Deus. A tentação de Deus é um dito ou um fato pelo qual se pretende pôr à prova algum atributo de Deus, ou se pede temerariamente sua intervenção divina. A mais famosa tentação de Deus, quer dizer, a mais famosa tentação disso, porque, claro, nosso Senhor não consentiu. Foi uma daquelas 3 tentações que o demônio fez a nosso Senhor. Né? Quer dizer, uma daquelas foi de se jogar do pináculo do templo. Os anjos virão e protegerão. Usando a Bíblia, viu? Usando a Bíblia. E é uma tentação de Deus. Você pede a proteção a Deus, uma coisa que não convém. Você não pode se jogar no lugar. Deus me proteja. Você joga no lugar. É paciência. Né? Depois, você tem o sacrilégio. Né? O sacrilégio, ele pode ser... A definição é profanação ou trato indigno de algo sagrado. É a profanação ou o trato indigno de algo sagrado. O sacrilégio ele pode ser pessoal. É o sacrilégio que se comete contra uma pessoa sagrada. Ou a que comete ela mesma enquanto tal. Quanto tempo? Ou o que a pessoa sagrada mesmo comete. Então, alguém que é um padre, um bispo, ele é alguém que foi consagrado a Deus. Um religioso. Então, se ele faz uma ação indigna, gravemente indigna, ele comete algo sacrílego. Então, ele mesmo. E se alguém comete alguma coisa contra ele, comete também um sacrilégio. É o chamado sacrilégio pessoal. Sacrilégio pessoal. O sacrilégio local é a profanação de um lugar sagrado. Hoje esses sacrilégios estão espalhadíssimos por aí, na Igreja Conciliar, porque são cometidos sacrilégios continuamente, quase diariamente, nas igrejas. É um sacrilégio. É sacrílego. É o sacrilégio chamado local. E depois é o sacrilégio real, a profanação de uma coisa sagrada. Um sacramento, um cálice consagrado, uma relíquia ou imagem sagrada. Você sabe, por exemplo, que Lutero tinha um cálice dele, né? Ele usava para as coisas erradas dele, né? Para os cultos falsos dele, né? E esse cálice, ele depois foi parar na mão de Gambetta. O que era Gambetta? Gambetta era um judeu que foi o principal instigador da Comuna de Paris, quando os comunistas tentaram tomar o poder em Paris, depois da derrota dos franceses para os prussianos em 1870. Queimaram o país todo, queimaram muita coisa, quebraram tudo. Agora as 300 casas do Rothschild ninguém tocou, né? Porque parece que eles que estavam por trás do negócio. Bom, e o Gambetta, que era judeu, foi um dos principais instigadores. Sempre uma pessoa muito importante, deputado, pessoa altamente, chegou a ser, acho, primeiro-ministro. E ele uma vez mostrou numa reunião
para um outro deputado que era católico, mostrou para ele, esse cara, e de quem é esse cálice? É o cálice de Lutero. Parece que foi a maçonaria que deu para ele. Quer dizer, o cálice de Lutero era conservado pela maçonaria. Um objeto que eles tinham profanado, né? E para eles era um objeto de horror, de honra para eles. E o Gambetta tinha aquele cálice de Lutero. Todo mundo bem relacionado. Aí você vai descobrindo as ligações, né? Está na Conjuração Anticristã, primeiro volume. Então, qualquer objeto sagrado que é desprezado, que é maltratado, constitui também um sacrilégio. Sacrilégio de coisa, sacrilégio real. Se você há um livro que trata, por exemplo, da Revolução, da Guerra Espanhola, Guerra Civil Espanhola, em 1936 a 1939, e um dos episódios ele trata da perseguição religiosa. E essa perseguição não era só contra as pessoas, era contra as coisas. Era algo tão diabólico que eles perseguiam os objetos religiosos. Veja que não tem porquê. Uma pessoa, por exemplo, que não tem religião, ou como dizem os comunistas, que não tem religião, para que ele vai desprezar um objeto? Ele simplesmente não dá valor, mas não tem lógica ele querer. Porque eles pegavam, por exemplo, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e punha para fuzilar, para a imagem. Eles quebravam os cálices, faziam isso, faziam aquilo. Não tem sentido isso. Até é ilógico para uma pessoa que se diz ateia. Mas, na verdade, era o chifrudo que estava ali, impelindo aquela gente a cometer esse sacrilégio. No sacrilégio, muitas vezes se mostra justamente essa marca de Satanás. Que tem ódio. O Satanás vê direito. Ele vê até que ponto essas coisas são consagradas a Deus. E ele quer destruir essas coisas. E o maior golpe que ele deu foi justamente o Vaticano II. Porque depois do Vaticano II, os próprios padres começaram a destruir suas próprias igrejas. Tinha padre que chegava numa igreja antiga e tirava todos os altares laterais. Quebrava tudo. Quebrava tudo. Vendia tudo. Dizem que encontraram até um corpo de santo incorrupto em lojas de antiguidade. Foi. Dizem que encontraram isso. A ponto de o próprio patrimônio histórico intervir às vezes, porque não, vocês estão acabando com o patrimônio histórico, a gente vai ter até dificuldade com o turismo depois, tudo, porque estão tirando tudo. Quer dizer, eles conseguiram, com o engano da obediência, da primavera da igreja, sei lá o quê, da abertura, isso, conseguiram que os padres fizessem sacrilégios assim, facilmente. Foi um golpe mais eficaz do que antes as revoluções, isso aqui. A própria igreja se destruía por ela mesma. Bem.